Sotero, Director of the Brazil Institute of the Wilson Center. I want also to welcome all those watching us from Recife. This is being webcast live all over the world, but I know that there are people in Recife watching us. For me personally, I would like to, in a moment, introduce Ambassador Tony Harrington, who will, on behalf of the Institute, will introduce the governor, Eduardo Campos, but I just wanted to mention too, some of you may know that I lived in Recife. Actually, I finished college in Recife. I was a very young reporter for Veja in 1970. So I have this special attachment to Pernambuco and to Recife. I also have an attachment for other reasons. I was a correspondent for Veja in Portugal in the 70s when I had the opportunity and the honor to meet Governor Miguel Arraes, the grandfather of Governor Eduardo Campos. And for those of you that are not aware, Miguel Arraes sort of is a synonymous of democratic resistance and dignity in Brazilian politics. And it was in Recife that I, along with other people from Pernambuco, especially two that the governor and our friends from Recife know very well, Terezinha Nunes and Antonio Lavareda, we were part of a group of students that came to Harvard for a scholarship. And the reason I'm here today has directly to do with that experience that took place in 1971. So I'm very grateful to Pernambuco. I'm Paulista, but my second home in Brazil is Recife. And so I'm very honored to have the ambassador for the governor for the second time with the Wilson Center. He gave us the honor to participate in a seminar we had in 2008 with the Brookings Institution at the Brookings headquarters here in Washington. With that, I would like to invite the former ambassador to Brazil, Anthony Harrington, and the chairman of the Brazil Institute Advisory Board to do us the great favor introducing Ambassador Governor Campos. Thank you. Thank you, Paulo. Good morning, everyone. Welcome to all of you joining us here on a cold day in Washington, and those of you who are watching from Recife, special welcome. We're very honored to have with us the distinguished governor of the state of Pernambuco, Eduardo Campos, and to have with us the First Lady, Renato Campos, who we always know the secret of success lies in our spouses. So I'm sure very much a partner in the success that the governor has enjoyed and will continue to. We're always pleased and honored to have and welcome our good friend Ambassador Mauro Vieira, who does such an outstanding job of representing Brazil in Washington and around the U.S. Governor Campos is also joined by a member of his cabinet, Secretary Mauricio Hans, highly respected former member of Congress who joined a congressional mission hosted by the Brazil Institute last year and has been a leader in attending to U.S.-Brazil relations over the years. We're glad to have him in that and glad to have him by the governor's side in Recife as well. Governor Campos, the Brazil Institute is pleased to play a rather unique role in advancing understanding of Brazil here in Washington, bringing together officials, business leaders, scholars, representatives of civil society to deliberate on issues broadly within the Wilson Center and particularly relating to Brazil in the Institute. We are very appreciative that you could join us as you did here a few years ago, as Paulo mentioned. The governor is recognized in Brazil as a foremost political leader of his generation.
with a record of accomplishment and without doubt a future of continued exceptional public service. He's serving his second term as governor of the key state of Pernambuco, having been reelected in 2010 with an extraordinary 83% of the vote. I don't know that there are any politicians in the U.S. who can even aspire to that kind of result today. He is also president of the Brazilian Socialist Party and thus a key partner of the congressional coalition that supports President Dilma Rousseff and her administration's program in the Congress and the government. Governor Campos, as Paulo mentioned, is the grandson of Miguel Arraes, twice governor of Pernambuco himself, and the governor began politics by working as an aide to his grandfather. His grandfather, I'm sure, would be very proud of the grandson's contribution and modeling himself from the public service that preceded. He was also a federal congressman before serving under President Lula as Minister of Science and Technology. His focus on science and technology has continued as he's worked to make the state of Pernambuco one of the high-tech centers in Brazil. The Federal University of Pernambuco turns out computer science engineers that are filling very needed jobs in Brazil and with some U.S. companies as well. The governor's visit is also timely as it anticipates a very important presidential visit by Dilma Rousseff following last year's highly successful visit to Brazil by President Obama. The two presidents expanded the bilateral agenda and developed a personal relationship that I believe are taking the Brazil-U.S. relationship to a new and more productive level, shepherded by Ambassador Vieira and by our friend Ambassador Tom Shannon in Brasilia, although I think he's in the U.S. now as well. Among other things, President Obama emphasized his view that it's high time for the U.S. and Brazil to have a relationship on a par that the U.S. has developed with China and India, and I certainly second that view. Fittingly for today's conversation, both presidents focused on innovation agendas for their respective countries and in the bilateral agenda. We presented, as many of you know, probably President Rousseff, the Woodrow Wilson Award for Public Service, honoring her great contributions to public life in Brazil at a very unprecedentedly successful dinner in New York last September. Since I had the privilege of serving as ambassador, I have believed that the U.S. and Brazil have more common interest and cultural affinities than most major countries, and that we need to continue to take concrete advantage of mutual opportunities, working together not only bilaterally but globally as well. Today, the governor will discuss Brazil's efforts to reduce regional inequalities as it internationalizes its economy and plays a key role on the global stage. Perhaps he will tell us more about the state's digital port, a center of excellence in information technology developed over the last couple of decades. I'm pleased myself to have played a small part in the governor's successful effort to establish a public-private partnership with the Ministry of Health and Public Laboratory LAFEPI and Merck for technology transfer and production of advanced HIV/AIDS medications in Pernambuco. It's a privilege to receive a distinguished Brazil political leader here at the Wilson Center and coming to Washington. Our excellent director, Paulo Sotero, will moderate a conversation with the governor, both in Portuguese with simultaneous translation for those who would like. Paulo and Governor. Well, with that, I would like to invite the governor, if you, se o senhor se sentir mais confortável, pode falar daqui mesmo, aqui é bastante informal, e nós gostaríamos de ter isso como uma conversa em que o senhor fizesse
observações iniciais e depois nós abríssemos para perguntas e respostas. Bem, bom dia ainda. Bom dia a todos e todas. Nossa alegria de poder estar aqui, de encontrá-los. Meus cumprimentos a Antônio Hamilton e a Paulo Soltero, ao nosso embaixador Mauro Vieira, e também me permitam saudar Maria Sanches, que foi cônsul dos Estados Unidos no Recife, onde teve uma belíssima passagem, uma alegria encontrá-la aqui. Dizer que para nós é uma oportunidade ter esse momento de diálogo com os senhores, para falar um pouco do Brasil, desse momento que vive o Brasil, e particularmente falar de uma parte do Brasil ainda não tão conhecida quanto São Paulo, Rio de Janeiro, falar do Nordeste brasileiro e do estado de Pernambuco. O Brasil... Posso seguir? Então, o Brasil viveu, nessas últimas 2 décadas, um momento muito interessante da sua história. Saímos de 2 décadas muito duras do ponto de vista da economia e passamos a encontrar um caminho que nos consolidou a democracia, consolidamos a democracia, consolidamos a estabilidade econômica, consolidamos uma maturidade no sistema financeiro brasileiro muito importante e passamos a pautar como uma questão da agenda nacional central, isso foi um legado do presidente Lula, a questão da desigualdade social, que era um grande freio ao desenvolvimento brasileiro. Conseguimos, nessas últimas 2 décadas, colocar todas as nossas crianças na escola, né? Ainda precisamos ter uma melhoria significativa na qualidade da escola, mas já demos o passo de incluir a todas as nossas crianças na escola. Tivemos a possibilidade de melhorar os fundamentos macroeconômicos do país, diversificamos nossas parcerias comerciais, reduzimos a expressão da dívida em relação ao nosso PIB e pudemos construir também um largo processo de inclusão bancária, de ampliação do crédito. Ainda temos problemas com os juros, mas são acúmulos que nos permitiram viver, nos anos recentes, uma expansão econômica num padrão que é quase o dobro do que víamos crescendo na década anterior. Esse crescimento ele traz exatamente um diferencial em relação aos últimos 2 grandes ciclos de crescimento que o Brasil viveu nos últimos 100 anos, na década de 50, no pós-guerra, e depois no milagre econômico nos anos 70. Primeiro que esse se dá sob a égide da democracia, e esse se dá sobre a possibilidade de o Nordeste, que é a região mais pobre do Brasil, onde temos quase 60 milhões de brasileiros, dos quais 21 milhões vivendo numa região de semiárido, ou seja, desértica, o deserto mais povoado do mundo, está crescendo mais do que o Brasil. Ou seja, o que era uma ameaça à desigualdade que marcava a cena nordestina, porque das regiões brasileiras é o Nordeste em que tem um descasamento entre a economia e a participação da população. Ou seja, o norte brasileiro tem 5% da população, mas tem quase 5% da economia. O centro-oeste tem uma participação na economia maior do que a população, em torno dos 7%. O sul, a mesma coisa. O sudeste tem mais economia do que pessoas. O nordeste, temos 26% da população, mas 13% da economia. Ou seja, o vazio econômico reforçava os índices de desigualdade sociais. E esse ciclo
ele acontece sob a democracia, acontece o Nordeste crescendo muito mais. E por que se dá isso? Porque na hora que se foca a desigualdade como um freio ao desenvolvimento econômico, nós passamos a gerar e apostar em atividades geradoras de emprego, tivemos um ciclo de expansão do poder de compra real, do salário e da remuneração dos trabalhadores, ampliação das políticas de proteção social, e tudo isso nos legou, nessa década, a inclusão de 30 milhões de brasileiros à condição de consumidores de bens de consumo duráveis e não duráveis que estavam excluídos anteriormente. Alguns chamam ascensão à classe média, o que é, ao meu ver, um certo exagero, mas é um caminho à inclusão e uma outra postura, ao meu ver, desses 30 milhões de brasileiros diante da sociedade, ou seja, na hora em que eles são incluídos à condição de consumidor, também passam a ter uma outra posição na sociedade, na busca de qualidade no serviço público e coisas do gênero. Esse ciclo, portanto, ele precisa ser muito bem cuidado pelo papel que o Brasil tem estratégico no concerto regional e cada vez mais um ator importante no conceito global. O Brasil não é mais um ator só regional, mas no concerto regional, o fato do Brasil ter vivido essa expansão econômica com o câmbio político que houve no Brasil, né, ajudou a estabilidade política da América Latina, sobremaneira, o respeito ao avanço da maturidade da democracia em diversas nações amigas e vizinhas ao Brasil. Isso tudo fruto de um legado político iniciado com o processo da redemocratização, maturado durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, maturado pela capacidade política do presidente Lula de ter e de seguir adiante aquilo que vinha dando certo e poder agregar durante o seu governo preocupações que efetivamente estavam faltando ao Estado brasileiro. E agora sequenciado pela presidenta Dilma, o que é significativo para um país como o nosso ter uma presidenta, a primeira mulher presidenta, com uma história de vida que a presidenta Dilma tem, né, e podendo dar conta dessa enorme expectativa que foi colocada em suas mãos, né. Nós entendemos que nesse concerto que vivemos agora, um momento duro desde 2008 da economia, é muito importante que o Brasil possa seguir crescendo, reduzindo os efeitos da crise global sobre a sua economia, para ter no concerto latino-americano um papel de ajuda das outras nações a ajudar, sobretudo, o Ocidente com seus valores de democracia, de respeito aos direitos humanos e todos os valores que nós construímos juntos ao longo desses anos, preservados de todo esse processo duro de crise, que não é só econômica, é uma crise ambiental, é uma crise social, é uma crise de valores, preservados nessas décadas que vão se seguir. Então, o Nordeste, ao nosso ver, tem um papel, do ponto de vista interno, muito grande, que é ajudar o Brasil a seguir crescendo. Nós temos muito que contribuir, porque temos muitas desigualdades que, se vencidas, serão feitas de combustível ao crescimento brasileiro. E a nossa estada aqui nos Estados Unidos ontem, hoje e amanhã, exatamente buscando financiamento para os nossos investimentos, que tem um papel central nesse ciclo de crescimento. Não só as exportações foram importantes para o Brasil, mas as exportações são mais importantes internamente no Brasil, a economia do Centro-Sul do que a economia do Norte e do Nordeste. O consumo foi muito importante no primeiro momento da alavancagem do crescimento, porque a inclusão ao consumo se deu mais na nossa cena, então foi ali que
tivemos um grande aliado ao crescimento acima da média brasileira, mas os investimentos públicos e privados tiveram um papel relevante, mas nesse primeiro tempo ainda secundário em relação ao consumo. Então temos o que alavancar nos investimentos para cumprirmos exatamente essa etapa vivida agora no final do ano de 11 e nesse ano de 12, que ao nosso ver será um ano decisivo para dar o tamanho e o contorno até onde vão, né, os nossos desafios em função da crise econômica. Na nossa visão, entendemos que o Brasil teve nesse último ano, sob a liderança da presidenta Dilma, a capacidade de enfrentar esse desafio, né? Não é singelo a tarefa que a presidenta teve, né? Primeiro por assumir diante de uma conjuntura macroeconômica extremamente desafiadora externa, né? Ter que manter e conter todo o ciclo inflacionário que pareceu ameaçar a economia global e também o Brasil, ou seja, ter sob contenção a inflação, manter crescimento e geração de emprego, né? Afirmar sua política econômica e, ao mesmo tempo, manter índices de popularidade e de reconhecimento da sociedade elevadíssimos, né? Substituindo ela uma liderança popular do tamanho da expressão do ex-presidente Lula. Ou seja, achamos que a nossa presidenta se ouve de forma bastante satisfatória e terá um ano de 12 com muitos desafios, como todos nós teremos mundo afora. Temos uma pauta congressual expressiva, mas temos muitas potencialidades, né? A potencialidade do pré-sal, né, que é algo importantíssimo para mover a economia brasileira. Temos muito que fazer ainda em termos de política fiscal e de política monetária. Temos espaços ainda importantes para ajudar o desenvolvimento da economia. Temos, do ponto de vista estratégico, o Brasil, uma janela demográfica, que é uma grande e bela oportunidade para o Brasil nesses próximos 20 anos, prevenir de situações que estamos vendo hoje com grande expressão na Europa, constrangendo o crescimento europeu e as saídas para essa dura conjuntura europeia, ou seja, nós temos muitas oportunidades. E uma oportunidade central, ao nosso ver, é a capacidade brasileira ao diálogo, né? Ao diálogo norte-sul, ao diálogo sul-sul, a integração latino-americana e, sobretudo, a capacidade de diálogo também com os Estados Unidos, né? Nós queremos, né? Nós sempre tivemos, nós, inclusive, há pouco falávamos sobre isso, sobretudo essa parte do Brasil mais perto da América do Nordeste, onde os Estados Unidos estiveram mais presentes até os idos dos anos 50, 60, e que se afastaram durante 3 décadas seguidas por circunstâncias que independeram dos nossos desejos, mas o fato é que há uma forte necessidade de incrementarmos a relação e a cooperação científica, educacional. Agora a própria presidenta lançou um programa belíssimo, que é a Ciência Sem Fronteiras. Nós queremos mandar 100 mil estudantes estudar mundo afora e vir estudar, muitos aqui nos Estados Unidos, e muitos nordestinos já estão inscritos nesse programa para vir para cá. Nosso governo está fazendo um programa de intercâmbio para os nossos estudantes de escola pública, fazer o que os filhos da classe média e dos mais ricos no Brasil fazem, vindo estudar, fazer também com que os filhos dos brasileiros que estão na escola pública possam vir. Já acertamos com a diplomacia brasileira e americana para que a cada ano 400 estudantes selecionados por nota e por mérito das nossas escolas venham aos Estados Unidos e outros 600 vão para a Inglaterra, para o Canadá e para Nova Zelândia fazer não só a experiência de
de viver fora, mas consolidar uma língua estrangeira, o inglês ou o espanhol, né? Portanto, é muito importante, ao nosso ver, que tenhamos a capacidade de compreender essa necessidade de integração mais e mais, para que, como resultante desse momento duro da economia que nós temos, haja uma maturação da nossa relação política e possamos ajudar ao equilíbrio global. Estamos vendo com muita alegria os sinais de reação da economia americana. Para nós isso é motivo de festa, de alegria, porque sabemos que é mais fácil resolver as questões aqui na economia americana do que no concerto europeu, né? Por todo um conjunto de circunstâncias que não temos como desenvolver aqui agora, mas ao nosso ver, até meados desse ano, até junho, julho, nós vamos ter condição de enxergar qual é o horizonte que temos para esta década. Mas estamos confiantes de que o papel no Brasil será um papel de colaborar para sairmos o quanto antes desse momento duro que vivemos. E Pernambuco vive... agora eu tenho que falar um pouco de Pernambuco, porque, afinal de contas... Pernambuco vive nesse concerto um momento especial, né? Nós somos o centro cultural dessa região Nordeste. Temos um porto que está em construção, que é um porto que será um dos 3 portos estratégicos da logística brasileira. Nesse porto hoje, nesse complexo portuário, temos investimentos privados da ordem de 30 bilhões de dólares acontecendo. Apontamos para, nos próximos 15 anos, ele ter a mesma expressão que tem o Porto de Santos para o Brasil em termos de carga. No sítio do porto hoje tem 50 mil trabalhadores da construção civil fazendo obras de porto, de logísticas ou empresas sendo construídas. No Brasil está fazendo a sua refinaria mais nova, onde nós estamos vendo um polo petroquímico surgir, um novo polo da indústria automotiva com a planta da Fiat, um cluster de energia renovável, né, onde é o único sítio no Brasil que tem todo o ciclo de produção de equipamentos para a indústria de eólica no Brasil. Estamos atraindo também plantas na área solar, até porque o Nordeste brasileiro é um dos espaços do mundo de maior incidência solar. E temos, com certeza, ali sendo consolidada com o porto e com a ferrovia que corta na direção leste-oeste o Nordeste brasileiro, encontrar a norte e sul uma logística que vai abastecer essa região. Ou seja, isso tem feito Pernambuco crescer o dobro da taxa brasileira, né? Tivemos, professores e senhoras terem uma ideia, de 2006 nós tínhamos um desemprego na casa dos 15,6 e em dezembro fechamos com 6 de desemprego, com 6 pontos de desemprego, quase 500 mil empregos gerados, né? E nós somos só 3% da economia brasileira, um pouco menos de 3%, mas temos diversos setores com oportunidade de empreendimento, setores numa nova economia, na economia criativa, tecnologia de informação, na área de entretenimento, temos o setor automotivo, como falava há pouco, né? Temos o setor de petróleo, gás e offshore. Nós montamos uma base de provimento de bens e de serviços para o pré-sal fora do eixo Rio-São Paulo, com a retaguarda de universidades com cursos de graduação e pós-graduação com foco na área do petróleo e do gás, e também na visão de que na costa africana, 4 horas de avião do Recife, nós temos uma enorme necessidade e carência de se prover, né, bens e serviços para a exploração das grandes petroleiras na costa africana. Estamos com o maior estaleiro de navios
do Hemisfério Sul neste porto, já operando, o Atlântico Sul, com uma carteira de 26 navios, um segundo estaleiro em construção e mais 2 chegando, e 26 indústrias certificadas pelas grandes petroleiras de provimento de válvula, de dutos, de equipamentos de bomba para o setor naval, já em construção ou em operação nesse porto. É algo que só vendo para crer, né, para se imaginar e falar essas coisas do Brasil e do Brasil do Nordeste, é importante que a gente possa divulgar com as pessoas que têm prestígio, que têm audiência como os senhores, poderem nos ajudar a fazer exatamente, chamar a atenção dessas potencialidades em fronteiras. Há uma fronteira nova de desenvolvimento no Brasil, que é essa, a fronteira do Nordeste, que aguarda a chegada dos parceiros que possam nos ajudar a sustentar esse ciclo, para que o Brasil mais equilibrado possa significar uma América Latina mais equilibrada e um mundo melhor para a gente trabalhar e ainda melhor para a gente viver. Mas aqui eu encerro e fico à disposição das perguntas que, porventura, desejem nos fazer. Muito obrigado pela atenção. O senhor tem... Vou passar o vídeo, não? Nós temos... O senhor trouxe um pequeno filme, não? Tá aqui já? Antes e as perguntas, né? Como o senhor prefere? Talvez a gente pudesse passar o vídeo rapidamente. Resposta, eu passo o vídeo. Então tá bom. Então assim. Então fazemos assim. Perguntas. Eu peço só as pessoas para se identificarem. Quem precisar de tradução simultânea, é só acenar que... Eu entendo. Tá. Que falem muito rápido, aí eu vou... Primeira pergunta, Peter Knight. Peter, microfone. Sim. Eu tenho duas áreas de pergunta. O primeiro foi salientado pelo Paulo quando mencionou o Porto Digital. Gostaria, se o governador pudesse elaborar um pouco sobre o papel da tecnologia de informação no estado de Pernambuco, tanto como apoio à economia direta, como a inclusão digital, por um lado. E, por outro lado, a questão de sustentabilidade ecológica, com uma área mais frágil em certas formas. O governador mencionou a indústria eólica e solar, que é interessante, mas o recurso de água é importante também, e essa indústria também deve ter certos desafios nesse sentido. Então, gostaria se pudesse elaborar essas duas áreas, o papel de tecnologia de informação e a questão da sustentabilidade ecológica. Obrigado. Bem, o Porto Digital é um dos 3 ecossistemas da área de tecnologia da informação existentes no Brasil mais expressivos, né? Nós estamos entre os 3 polos no Brasil inteiro na área de TI. Como é que ele surge? Ele surge das nossas universidades. A Universidade Federal de Pernambuco era uma referência na região toda até os anos 70, um polo formador do Nordeste. Hoje somos 60 milhões de brasileiros no Nordeste, mas há 3 décadas atrás, algo em torno de 30 milhões de brasileiros, tinha na Universidade Federal uma referência. Naquela data dos anos 70, nós começamos, por influência de um grande físico pernambucano, um curso de física que selecionou diversos jovens físicos que estavam voltando, sobretudo aqui do MIT, né, de uma formação, para lecionar nesse novo curso de física na Universidade Federal. Entre eles, o ex-ministro Sérgio Rezende. E ali se formou uma belíssima escola de física, com jovens talentosos que foram selecionados naquela data,
que induziram a formação de um curso na área de tecnologia de informação na sequência. Esse curso se consolidou como um curso de maior nota no ranking do nosso Ministério da Educação, e temos todos os professores são doutores ou pós-doutores, no mínimo doutores, né? E eles começaram a empreender, né? Montaram uma entidade para vencer o gesso, né? Os limites, das formalidades que impediam a inovação, né? Na regra brasileira, e consolidaram na ilha do Recife Antiga, no bairro antigo do Recife, começaram a fazer serviços e se valer da lei de informática, que era o Brasil, no final dos anos 70, teve uma lei de informática que vedava o ingresso de equipamentos, depois reviu isso e fez uma lei que incentivava o desenvolvimento e reservava um pouco de recursos, né, obrigava investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Essa nova geração de professores e cientistas usaram esses mecanismos, financiaram o surgimento de um belíssimo cluster de tecnologia de informação de pequenas empresas, né, pequenas e médias empresas que foram focando software alto, linguagem Java, jogos, um nicho, onde eles se afirmaram com grande possibilidade de integração com as empresas, sobretudo de telefonia. Isso foi crescendo. Hoje o Brasil tem um esforço de consolidar, inclusive, a integração de empresas, ou seja, fazendo fusão de micro e médias empresas para ir, inclusive, poder exportar, né, softwares e serviço. Nós, mais recentemente, fizemos um diálogo quebrando o preconceito, porque essas empresas tinham certa visão de que essa área de serviço não era muito o caso, eles tinham que ficar uma coisa do software e tal, e nós conseguimos, na verdade, ir consolidando empresas prestadoras de serviço, mas também fazer o serviço do call center, o serviço uma série de serviços que os grandes grupos querem serem feitos pelas terceirizadas, e hoje o Porto Digital em software fatura $1 bilhão, né, as empresas que estão lá. E já temos, na área de serviço, cerca de 50 mil pessoas empregadas, né? Esse é um número bastante expressivo, né? Em software, trabalhando nas 700 empresas, devemos ter algo em torno de 3 mil pessoas, e na área de prestação de serviço, algo em torno de 50 mil pessoas. E o que é que eles ajudam na inclusão digital? A expressão melhor, o exemplo, até porque, por conta do tempo que eu tenho para dar, é um exemplo na área da educação. Nós estamos fazendo um processo muito forte na área educacional no Estado, e uma das preocupações era colocar banda larga em todas as escolas, fazer laboratórios, fazer uma série de inclusão digital do nosso professorado, do nosso alunado e tal. E, ao cabo do trabalho de levar a banda larga para as escolas, a notícia que chega governador, nós levamos a banda larga, os laboratórios, a inclusão, e o rendimento dos alunos caiu. Eu disse, vamos entender o que é que está havendo. E o que estava havendo era algo muito natural. Os meninos excluídos digitalmente, né, em casa a maioria ainda não tinha, né, a internet ou o computador, só nas famosas lan houses. Quando chegou no colégio, em vez de estar estudando, eles estavam querendo era viajar e conhecer as coisas e tal. A partir daí, nós chamamos o pessoal do Porto Digital. Isso era o ano de 2008, final de 2008. E eles desenvolveram um conjunto de jogos educacionais, né, com a nossa história, que tem as mesmas, vamos dizer, não é o formato, mas o mesmo tipo de interação dos jogos que os meninos gostavam de ver, aqueles joguinhos de vida, de matar, de explorar aquelas cavernas e tal,
mas que no final é com conteúdo. E já estamos na terceira Olimpíada e hoje estamos cedendo ao estado do Rio de Janeiro, a de São Paulo, esses joguinhos que viraram um grande sucesso, vamos dizer assim. Esse é um exemplo. Um segundo exemplo é o Porto Digital está organizando as aulas, o material de apoio para as aulas disponíveis numa biblioteca nas nuvens para o nosso alunado, que terá tablet esse ano, todo o alunado do segundo e terceiro ano. Como é que é a aula? Nós fizemos uma grande campanha, professor-autor, e o Porto Digital foi que organizou isso. Faça uma aula interativa, né, de todas as disciplinas, com edital, banca de julgamento, qual é a melhor aula, para ter o material de todas as aulas disponível na internet. Isso é uma grande confusão, porque deixa os professores completamente preocupados, porque a qualquer momento chega um aluno que sabe mais do que o professor, e aí o professor tem que sentar sentar na cadeira e deixar o aluno vir dar a aula, mas é o grande desafio do ensino médio, né? Os nossos adolescentes não estão mais afim de ficar naquela sala de aula com aquele monólogo, né, chato, porque eles querem mais e mais interagir. São exemplos da contribuição do Porto Digital à inclusão digital e, sobretudo, à inclusão social. Quanto à sustentabilidade, eu não tenho dúvida de que essa é uma pauta central para nós nordestinos, porque a mudança climática ela já nos tocou. Nós temos 22 milhões de brasileiros morando no deserto, no semiárido nordestino. Se a gente não preocupar com a mudança climática, a gente vai preocupar com o quê? Nós temos que ter uma preocupação central com esse tema. Há cerca de 15 dias ou 21 dias atrás, a Veja publicou um levantamento que fez em cooperação com a Constituição Americana, né, um estudo dos sistemas estaduais que dialogam com a questão da sustentabilidade. Colocou o estado de Pernambuco no primeiro lugar, junto com mais 2 estados, do conjunto de políticas e de marcos legais preocupados com a questão da sustentabilidade, ou seja, os marcos legais e as políticas afirmativas, né, de áreas de preservação, de cuidado com os nossos mananciais, de eficientização energética, enfim, de um conjunto de políticas que, ao meu ver, é central, né, esse diálogo para a nossa sobrevivência, não só no semiárido, mas também na nossa área urbana. O Recife, se formos ver naquele levantamento que tem sobre mudança climática, é uma das cidades, como nós estamos abaixo do nível do mar, nós somos uma das cidades daquelas que estão naquela demonstração do que pode acontecer. Então, nós temos aí uma preocupação central com essa questão, temos a preocupação de trabalhar, e acho que a Rio+20 será uma oportunidade muito grande de dialogarmos sobre esse tema. Right there, yes. Thank you. My name is Graciela Reyes. I was until December the representative of Uruguay to the Organization of American States. If you allow me, I'm going to try to ask the question in portunhol. O senhor governador falou da integração. Poderia dizer alguma coisa sobre o Mercosul e o papel do Brasil no Mercosul e como vê o futuro do bloco? Mais uma pergunta sobre as obras sociais do estado do Pernambuco. Eu li que existia uma chamada de chapéu de palha e mais uma. Poderia falar disso? Obrigada. Bem, a construção do Mercosul é um processo muito importante, ao nosso ver, para a integração americana, né? Não é algo singelo. Nós temos vivido momentos de alto e baixo na integração do Mercosul. Estou vendo ali o nosso Rachid, que com grande competência comandou a Receita Federal brasileira,
no primeiro governo do presidente Lula, e ele sabe, né, as contradições, o próprio embaixador Mauro Vieira, que está aqui, que foi embaixador na Argentina, teve que administrar momentos os mais tensos, onde ele usou toda a sua competência, capacidade de mediação por circunstâncias que os senhores conhecem. Mas há no Brasil, né, um forte propósito, né, de consolidar o Mercosul como um bloco importante, ampliá-lo. E acho que os piores momentos nós já passamos, né? Hoje já superamos e entendo que temos um horizonte muito mais fácil do que os últimos 10 anos em relação ao Mercosul, né? Acho que, do ponto de vista político, não há mais um questionamento central, né, da importância, do relevo, do quanto é interessante, e a agenda mais dura, ao meu ver, foi superada. No que tange a questão das obras sociais, eu acho que é importante se compreender que as políticas sociais no Brasil são também políticas econômicas, né? Acho que superou uma certa visão que era algo paternalista, algo assistencialista que se estava a fazer. De fato, uma nação com o relevo que o Brasil tem, não podia conviver com essas desigualdades que marcavam a nossa cena, né? Desigualdades regionais, desigualdades entre as pessoas, sem se fazer um conjunto de esforço em política econômica, esforço em política de educação, esforço nas mais diversas áreas, mas um esforço em políticas sociais afirmativas, que não gerassem dependência, mas que encarassem o que foi fruto de um processo histórico que não dependeu da vontade de A e de B, mas deixamos no meio do caminho gerações, né? O chamado programa Chapéu de Palha é esse. Nós, durante 400 anos, plantamos cana-de-açúcar. Essa foi a primeira exploração econômica no Brasil, né? Ali se teve a primeira expressão da agroindústria no Brasil. Aquilo foi objeto da disputa política interna e externa. Fomos ocupados pelos holandeses por falta de pagamento e de entrega do açúcar por 26 anos. De certa forma, isso gerou toda uma ambiência política que fez com que o Nordeste brasileiro e Pernambuco gritasse pela independência antes do Brasil, lutasse por república, por uma série de lutas libertárias que vivemos. E aquela cena era uma cena que foi muito dura, né, com o ambiente social e com o meio ambiente. Nós deixamos de ter Mata Atlântica para ter plantio de cana, uma região que ele chamava a região da mata, passou a ser a região da cana, onde você tinha a Casa Grande e a senzala. Foi o Brasil o último país do mundo a abolir a escravidão, né? E ali era onde se usava, sobretudo, o trabalho escravo. Isso tudo nos legou uma cena muito dura do ponto de vista social, né, e ambiental. E você não chega em 400 anos de acúmulo dessas distorções e uma varinha mágica econômica de 10 anos crescendo e resolve esse passivo, não. Né? Você tem que cuidar. Uma trabalhadora rural com 50 anos, que fisicamente parece ter 80, que nunca foi uma escola, né? Como é que você cuida disso? Só com economia? Como é que você cuida de um trabalhador, 60 anos de idade, que a vida inteira cortou cana? E surge um complicador a mais, né? Ele nunca foi agricultor, né? Ele era trabalhador rural, agricultor é uma coisa. Aí muitas das vezes no movimento social sem terra diz, vamos ocupar uma terra e vamos levar esse cortador de cana para ter 5 hectares. Ele nunca vai, aos 60 anos, fazer essa mudança de trabalhador, né, assalariado
no corte da cana para ir plantar fruta, para ir plantar mandioca, feijão, fazer uma criação de gado. Não é assim, né? Não é assim. O fato é que nós entramos com um programa que ele tem um viés. Primeiro, na entre-safra, eles não conseguem acessar o seguro-desemprego, porque eles não conseguem, a partir da mudança da disputa interna da área do açúcar, com um polo em São Paulo e no Centro-Oeste, que surge nos anos, sobretudo no pró-álcool, nos anos 70, 80, surge a indústria do álcool e do açúcar em São Paulo e no Centro-Oeste com maior expressão, começa a matar essa indústria pioneira aqui, que tem outra condição de concorrência topográfica, não é tecnológica. Lá dá para usar muita máquina. Aqui, como é muito ondulado, não dá para usar muita máquina, né? Tem que ser muitas pessoas. A entre-safra vai ficando maior e você tem essas pessoas 4, 5 meses empregadas. O programa Chapéu de Palha, ele foi criado inicialmente pelo Dr. Arraes no ano de 87, depois ele foi extinto e nós recriamos há 5 anos atrás. Mas recriamos com uma outra visão. Primeiro, aperfeiçoando ele para a realidade de hoje. Ele tem um viés de educação. Durante a entre-safra, você pega o trabalhador, ou o filho dele, ou a mulher dele, tem sempre uma cota, tem uma cota de gênero, né, no programa. São 60 mil inscritos por ano. Com cota de gênero e cota para pegar os jovens, filhos, para a gente capacitar esses meninos, treiná-los, são carga horária de 800 horas, para outras atividades que não a cana, tá? Atividade de industrial, serviço, e muita coisa também de prestação de serviço do agricultor para replantio da Mata Atlântica na margem dos nossos rios. O número agora não está me chegando, não estou seguro de citar o número de replantio de milhões de mudas, canteiros de muda para fazer o replantio das margens dos nossos rios. Então, um trabalho que roda há 5 anos, você bota na entre-safra, você paga uma bolsa só durante 6 meses, ele tem a obrigação de assistir aula, se ele não é alfabetizado, ele passa a ser alfabetizado, né? Ele pode indicar um filho para fazer um curso técnico, um curso de uma capacitação, e ele dá uma contraprestação de serviço que é na área ambiental. Ou seja, é algo muito interessante. Esse programa foi premiado, né, já 3 vezes e é algo assim muito, muito interessante. Hoje nós temos ele também para a área da fruticultura, que é sobretudo com mulheres. Nós temos quase 200 mil hectares irrigados de fruta na margem do São Francisco, no Alto Sertão. Temos várias fábricas de vinho, e quem cuida da fruta é sobretudo trabalhadoras, que também tinham uma entre-safra muito grande, e agora estamos fazendo esse mesmo programa com as trabalhadoras da área da fruticultura irrigada. E este ano estamos iniciando com 7 mil pescadoras, são as pescadoras de marisco e de mangues das nossas praias, que estão tendo esse mesmo tipo de programa. Ou seja, é uma política social afirmativa que vamos tendo aperfeiçoado, mas muito, muito bonito, um trabalho muito bonito e que muda muito o perfil, sobretudo das mulheres trabalhadoras rurais, né, que passam por toda uma política de capacitação que atingem fortemente a autoestima delas, a formação em políticas públicas, em direitos. É uma coisa, o testemunho dessas mulheres, depois que passam por esse processo, é uma coisa impressionante. É o que eu digo, é a maior obra que um governo pode fazer. Não é uma obra física, é a obra de inaugurar a vida na vida dessas pessoas. É despertar o potencial dessas pessoas de não olhar para o chão, mas olhar no olho e buscar seus direitos, acreditar que amanhã pode ser melhor do que hoje, desde que a gente lute. Maurício.
Bom dia, governador. Eu queria fazer uma pergunta para o presidente do PSB, não para o governador de Pernambuco. O presidente do PSB não veio, ficou lá no Brasil. Maurício, conta para o governador brincadeira, quem você é. Fala aí, identifique-se. Meu nome é Maurício Moura, eu trabalho no AFC, no Banco Mundial, e dou aula na George Washington University aqui. Eu queria... Qual a visão principal de como o PSB quer se posicionar nesse processo eleitoral de 2012? E diante desse projeto do partido, se o senhor puder comentar se existe algumas localidades que são chaves nessa visão eleitoral. Maurício, desculpa a brincadeira. Eu tenho que trocar o arquivo aqui. Veja, o PSB vem crescendo eleição a eleição, né? E como dizia o doutor Arraes, a obrigação de quem é pequeno é crescer mesmo, né? A gente não pode diminuir, a gente tem que crescer. E temos crescido com maturidade, né? Que é uma coisa importante, dentro de uma visão, que é uma visão histórica do nosso partido, a compreensão de fazer frentes sociais e poder efetivamente compreender a diversidade brasileira. Ser um partido nacional, mas compreender que o Brasil é diverso, né? A cena política é diversa. Nós estamos tendo o mais largo período democrático na República é esse, e não fechou ainda nem 3 décadas. Então imaginemos que às vezes a gente é muito exigente com a gente mesmo, a gente quer ter partidos os mais maduros do mundo, ter uma cena política mais madura, mas nós temos ainda uma democracia incipiente, né? Os partidos foram reorganizados recentemente, então temos muito o que aprender. Nós tivemos um belo resultado nas eleições de 2010. Né? Nós saímos da eleição com 6 governadores eleitos, né? Crescemos a nossa bancada na Câmara, crescendo a nossa bancada no Senado, no Parlamento. E o que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Eu acho porque o PSB se posicionou de maneira correta nessa cena. Nós não afrontamos a nossa caminhada histórica, né? Nós não vacilamos diante do projeto que nós avalizamos e apoiamos, mas nós não fizemos uma relação de uma aliança submissa, né? Nós fizemos uma aliança em cima de conceitos, preocupações e muita altiva na aliança que compusemos. E não abrimos mão da nossa relação, inclusive com partidos que hoje estão na oposição e que nós partilhamos projetos comuns em alguns estados. E é natural que isso aconteça, até porque a oposição no Brasil hoje é formada liderada por um partido que nos ajudou a construir a democracia, né? E que tem parte do que conquistamos hoje nesse ambiente é um legado também da construção feita por esse partido quando liderou o processo nos 8 anos do presidente Fernando Henrique. E é um equívoco negar isso, né? E na hora que o PSB consegue dizer isso, sem os constrangimentos que muitas vezes a disputa paulista em São Paulo impõe ao Brasil, né? Impõe ao Brasil, né? E que não nos impõe, né? E que não nos impõe esse constrangimento, né? Nós damos, isso nos permitiu viver esse acerto, ou seja, de políticas, né? Nós, por exemplo, em 2003, né, no primeiro ano do governo do presidente Lula, muitos vacilaram. Uma parte da esquerda brasileira imaginou isso aqui vai dar errado, eu vou para o lado de fora fazer o que o PT fez com tudo que é governo desse campo, que é jogar a pedra, bater, não ter solidariedade, né, e vamos para esse caminho. E nós dissemos, não vamos fazer aquilo que achavam que era errado, né? Nós vamos aqui sustentar esse projeto, né? Esse projeto é nosso. Nós temos aqui uma oportunidade, fomos e sustentamos na hora boa, na hora difícil, sobretudo, né?
E fomos contribuindo internamente para que o conteúdo de um governo que estava em disputa, que era o governo do presidente Lula, fosse sempre o melhor conteúdo. Em vez de fazer a luta por fora, fizemos a luta por dentro, ajudando, e ganhamos o respeito, a admiração. Nunca fizemos a barganha da política tradicional, sempre fizemos uma coisa séria, correta, bem posta. E foi assim no processo da reeleição. Tinha um projeto, o presidente escolheu a presidenta Dilma, nós tínhamos dentro do partido quem quisesse disputar as eleições, e nós achávamos que não podíamos botar em risco esse processo, que tínhamos muito o que fazer ainda, e que a presidenta Dilma tinha os predicados para fazer a disputa, e fizemos um processo de negociação política. Crescemos nos estados, aprovamos o projeto nacional, e 12 não será diferente, né? A eleição municipal é um fato, sobretudo, local, né? Normalmente as coisas já estão resolvidas pela disputa local, ela não induz. O resultado de 12 não quer dizer muita coisa com 14, como 16 não vai ter com 18, como a eleição de 2000 não teve a ver com a de 2002, enfim. Nós vamos estar disputando uma frente do tamanho que sustenta hoje o governo da presidenta Dilma, vai ter muita disputa interna, né? Mas nós vamos disputar 1.500 prefeituras, o PSB, no Brasil, e vamos disputar 12 capitais. Essa que em alguns lugares vamos estar juntos, né? Em muitos lugares vamos estar juntos com o projeto, ora o projeto do PSB apoiado pelo PT, ora o projeto do PT apoiado pelo PSB. Por exemplo, em Belo Horizonte nós queremos que a aliança continue. Em Recife nós queremos que a frente continue, né? Em Fortaleza nós queremos trabalhar a frente unida. Vamos trabalhar Salvador, ou seja, tem vários lugares onde as coisas estão indo. Tem lugares que não vai ter jeito, vai ter que deixar o povo votar e ver o que é que vai dar. Mas eu acho que o PSB vai sair bem da eleição de 12, vai sair fortalecido, vai crescer, sobretudo porque hoje tem o êxito das administrações do PSB permitiram que a gente tivesse os 2 governadores mais votados do Brasil, uma eleição de 10, né? Tivemos hoje no ranking da avaliação dos governos, o governo de Pernambuco mantém o primeiro lugar na avaliação entre os governos de estado de todo o Brasil, e o governo de Belo Horizonte o primeiro lugar. Ou seja, essas coisas vão consolidando uma marca para o partido e para a nossa militância, para os nossos candidatos, e eu acho que isso vai ajudar eles a ir crescendo e a gente poder ajudar a gestão pública no Brasil. E o crescimento do PSB, eu acho que vai fazendo bem. A política brasileira não pode ficar num bipartidarismo, né? Acho que a gente tem que ter mais do que isso, porque ajuda a ficar, as forças ficarem mais serenas e todo mundo ficar um pouquinho mais humilde e saber que ninguém vai impor a ninguém, mas todo mundo tem que ter a capacidade de dialogar, né? Essa coisa da confrontação do bipartidarismo, os americanos sabem muito bem, né, que isso muitas vezes cria muito problema, né, mais do que solução. Fernando, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, que hoje cedíssimo, eu li alguma coisa numa dessas análises de política que se fazem do Brasil, uma empresa de São Paulo, e comentando as novas alianças, a saída do ministro Fernando Haddad para disputar a prefeitura de São Paulo, e essa análise concluía com uma linha dizendo assim: olha, no Brasil é o seguinte, presidente elege presidente, governador elege governador, prefeito elege prefeito, e é difícil passar voto entre os diferentes níveis. Aí eu fiquei pensando, é interessante, mas será correto ou não? Porque o senhor, por exemplo, o senhor foi reeleito com 83% do voto, o senhor fez, suponho que ajudou a fazer muito deputado. Na eleição para cargo executivo como prefeito, há essa transferência de votos de líderes estaduais, líderes nacionais, conseguem transferir votos, dada a natureza local dessas disputas? Como é que é isso? Eu fiquei intrigado com isso. Eu li hoje cedo e falei, será? Como o senhor é Eu vou dar uma jogador resposta do primeiríssimo time? O senhor... Não. Eu vou dar uma resposta que parece mais uma resposta tucana do que do PSB. Tem lugar que sim, tem lugar que não.
Não, não é uma coisa... Não, veja bem. Depende muito. Tem lugares que as circunstâncias locais já apontam um candidato quase consolidado. Ou seja, você admita que esse processo, eu acho que a política muitas vezes ela se move, um processo eleitoral, não a política, a eleição, que são coisas muitas vezes que não andam tão juntas, né? A eleição é movida por dois sentimentos. Um é o sentimento da saudade, né? Quando você tem uma bela gestão, né? Em que deixou saudades, marcas, e que vem alguém e representa ou diretamente ou aquele conjunto político. Fez muito bem a gestão da cidade, cuidou da cidade, as pessoas sentiram a presença do governo nas suas vidas, na gestão de uma cidade. Cuidou dos parques, da escola, da creche, da limpeza, da mobilidade, né? Enfim, da qualidade de vida, uma força política. Perdeu uma eleição, ficou fora, né? E aí a sociedade sente saudade porque a gestão aqui não está tão bem avaliada. Esse é um motor. Um outro é a esperança, né? É uma força política, muitas vezes expressa por uma liderança que nunca teve a oportunidade, jovem, que coloca ideias, um projeto, né? Aponta caminhos e soluções concretas para uma pauta que muitas vezes não é a pauta da política, dos jornais, da entrevista, é quando ele interpreta a pauta que está colocada ali na sociedade e muitas vezes não aflorou na pesquisa de opinião, que diz logo que o problema é saúde, educação, não sei o quê, e todo mundo sai falando aquela mesma coisa, alguém chega lá e fala outra coisa, desperta a esperança. Então, esses dois sentimentos. Quando o sentimento da saudade, né, tá muito presente na eleição municipal concreta, não adianta você chegar lá, né, e querer ir contra aquele sentimento, porque as pessoas conhecem, é alguma coisa que você conhece que está fazendo falta, está dentro de você, você precisa matar aquela saudade, senão ela lhe mata, né? Quando a disputa é entre esperanças, né, um movendo o outro, o testemunho de alguém que fez e que tem força política, chega um grande líder que preside o país, ou uma grande líder que preside o país, e dá um testemunho num município, diz, olha, essa pessoa vai dar conta disso. E do outro lado tem outro dizendo a mesma coisa e não tem esse testemunho, esse testemunho pesa sobremaneira, né? Então, nesse caso, não há essa coisa da transferência de voto, né, automática, né? A transferência de voto é uma construção de um ambiente político, né? As pessoas, a economia vai bem, as coisas estão caminhando bem, por que eu vou mudar, né? O raciocínio do eleitor é um raciocínio muito mais simples do que muitas vezes a gente fica querendo fazer, como se fosse uma conjectura, 1000 avaliações. Se as coisas estão andando bem, por que eu vou mexer? Foi o que a decisão de eleger Dilma, que o Brasil tomou, foi essa. O Brasil está crescendo, está incluindo, as coisas estão indo bem. Acumulou-se, o presidente Lula não rasgou o que vinha sendo feito, teve responsabilidade e tal. Tem falha aqui? Tem, mas em todo canto tem falha. Na minha casa tem falha, né? Na minha família tem falha, na minha comunidade tem falha e tal. Vamos ver se corrige. Apresenta uma pessoa, diz, essa coisa aqui pode continuar, entendeu, Paulo? Então, eu acho que é um fato local, não dá para tirar juízo de valor, né? Assim dizer, ganhou a eleição de 12, ganha a eleição de 14, não é assim, né? Vai ganhar a eleição de 12 quem efetivamente tiver, né, localmente essas circunstâncias que acabo de falar. One there. I'm going to collect 3. Vou juntar umas perguntas. Certo. Não, eu vou diminuir também aqui. Meu nome é Emerson, eu sou brasileiro, mas estudante de Ciências Políticas aqui na Universidade do Estado de Maryland. E a minha pergunta volta a Pernambuco, especificamente a Recife.
Infelizmente, Recife, em vários momentos, não foi dada como uma das cidades mais violentas do Brasil. É interessante o senhor mencionar a questão social, por exemplo, que traz várias pessoas e a um nível social melhor, e em decorrência disso, a gente espera que a violência diminua, e aparentemente isso tem ocorrido. Mas uma outra causa para a violência também diz respeito a instituições, a polícia especificamente, a corrupção. A questão social, a questão econômica está sendo resolvida no âmbito federal e estadual. E a questão das instituições, a questão da polícia, existem iniciativas nesse sentido? Jean, Como é o nome dele, Paulo? Que eu não- repete seu nome, por favor. Emerson. Emerson. Desculpa, o senhor governador, que vou falar em inglês. O meu não entendo. Se falar, mais espanhol que portunhol que posso falar. Actually, I'm Jim Swigert. I'm from the National Democratic Institute for International Affairs, which a group is, it's a nonprofit that's dedicated to trying to help strengthen democratic processes around the world. And I wanted just to second what you said about the importance of the consolidation of democracy in Brazil, and the importance of what you said about Brazil's capacity for dialogue, and South-South dialogue in particular. And interestingly, I wanted to ask you precisely about the question of the experience of Pernambuco in dealing with these challenges of violence. We fortunately, Challenge of the challenges of violence violence. and crime Crime e violência. and the challenges of having an appropriate police response to the crime. We at NDI recently were lucky enough to collaborate with the state of Pernambuco to help bring an expert from Pernambuco who has worked on these programs of Pacto pela Vida to participate in a conference in Costa Rica under the auspices of the president of Costa Rica, where the countries of Central America and their experts were gathered to talk about these challenges, which are challenges that are faced by many, many countries around the world, and really do represent a threat to democracy. And so Pernambuco's experience, and I think, is very interesting, and I appreciate if you could elaborate on Pacto pela Vida. Fazer mais uma pergunta aqui, desse lado, com o senhor aqui, por favor. é dia 14, não? Perdón, señor gobernador, que le tengo que hacer la pregunta en español. Usted se refirió a una población de 60 millones de habitantes, que es equivalente a las grandes democracias de la Europa del Oeste: Italia, España, Francia. Estamos en ese orden de grandeza. Mi pregunta es, ¿cuál es el proyecto sobre transporte sostenible? Porque se habló de sostenibilidad, pero hay un problema específico que es la movilidad de esos 60 millones de personas para que lleguen al puerto. Usted se refirió al puerto, a un grande proyecto nacional, seguro, porque no es solo del Estado, es el tercer puerto, usted dijo, de Brasil, o aspira a hacerlo. Entonces, hay un problema de esos 60 millones de personas, la movilidad interna dentro del Estado. Sí, quizás puede decirme algo. Gracias. Governador, mais uma, e aí a gente, o senhor responde e nós passamos o filme. Muito obrigado, senhor governador. Eu tenho muita saudade do Recife. Tinha o prazer de abrir o primeiro escritório do Banco Mundial no Brasil, que não foi Brasília, foi Recife. E temos que dar crédito ao presidente McNamara na época. Me perdoe, depois dizem que os pernambucanos têm mania de grandeza, né? Parece, mas eu confesso que sou meio grego cearense agora. A minha pergunta, senhor governador, comentou pouco sobre turismo no Nordeste na sua apresentação, e principalmente no contexto da Copa do Mundo e das Olimpíadas, e dentro de um turismo sustentável, dentro dos objetivos que o senhor governador assinalou. Muito obrigado. Deixa eu repetir o seu nome, que eu não peguei. O senhor foi, desculpa, agora eu fiquei curioso, o senhor montou o escritório do Banco Mundial na época?
que ano? As duas primeiras perguntas me remetem ao tema da violência, né? E esse é um tema que temos estudado muito. Quando fui candidato pela primeira vez em 2006, nós apresentamos um programa de governo. Meu entendimento era que a disputa se dava em 3 candidaturas, que nós devíamos nos diferenciar apresentando um pensamento e propostas, e que as ideias eram que iam juntar as pessoas. Quem tinha a estrutura política mais frágil era eu. Eu disse, já que eu tenho a estrutura política mais frágil, eu tenho que ter as melhores ideias para compensar a estrutura política. Quando se fazia pesquisa de opinião pública, a primeira questão disparada era a questão da violência. A primeira preocupação, mas deixava... A violência tinha passado o desemprego. E olha que o desemprego estava em 15. O desemprego media 15, em dezembro de 2006. Mesmo assim, desemprego era o segundo problema. E a saúde era o terceiro problema. Eu escolhi como tema central da proposta que virou saúde, o terceiro. Por quê? Porque não conseguia falar no tempo de televisão que eu tinha, né, sobre violência, porque era uma coisa tão complicada que... E todo mundo ia dizer alguma coisa e ninguém acreditava que fosse possível resolver a questão da violência, né? Então, estou colocando assim um pano de fundo para... Mas aí resolvi estudar a experiência de Nova York, a experiência da Colômbia, a experiência de São Paulo, uma experiência piloto em Minas Gerais, do ficar vivo no Rio, tudo. Ouvi todo mundo... E cada vez que eu ouvia as pessoas, eu ficava com mais dúvida de como é que ia enfrentar tudo isso. Fizemos um grande seminário no Recife, bem antes de fecharmos o programa, né, em que todos esses atores que falam com consequências sobre a questão da violência, nós chamamos. E adensamos lá um documento de referência. E para a televisão e para o debate, eu só levei uma frase. Eu disse, como governador, eu vou assumir pessoalmente a condução desse tema, não vou fugir dele. E quase que morro de apanhar, de levar pancada e crítica do meu pessoal. Meu pessoal disse, você é louco. Isso não é um assunto que ninguém assuma, isso não tem jeito. Você vai ver o preço que você vai pagar com isso. Isso é uma maluquice, tem que fugir desse tema que não tem jeito. E no Brasil, você tem políticas públicas que vão ganhando consistência ao longo desses anos para a área de saúde. Você tem um sistema único de saúde, que é uma bela construção, uma ousadia brasileira de querer ter uma política de saúde para todo mundo, né? Mas uma bela ousadia. Você tem uma política de educação, né, que vem governo a governo acumulando e se desenvolvendo. Tem uma política para ciência e tecnologia. Você tem uma política para assistência social. Você tem, para diversas áreas de política pública, você já tem políticas federativas, né, onde você sabe qual é o papel da União, qual é o papel do Estado e qual é o papel do município, né? Tem lugares que um cumpre melhor, outro cumpre pior, mas estamos avançando. Na área da segurança pública, nós estamos devendo. O governo Fernando Henrique tentou fazer alguma coisa, parou, não teve continuidade. O primeiro governo do presidente Lula foi um momento muito duro, não enfrentou isso. Depois veio o Pronace, já no segundo, avançou um pouco, mas não consolidou, teve contingenciamento e tal. E o fato é que esse tema está na ordem do dia do Brasil agora, né? Não é um tema que tenha 20 anos. A explosão da violência urbana é um fato de 20 anos para cá. Você não tem acúmulo, né, de experiência, você não tem exemplos aí buscar, e é um problema. Qual era a atitude dos governantes?
o prefeito diz, olha, eu já tenho muito problema, mas esse não é um problema meu, não. Eu torço para que deixe certo, mas isso é do governador. Aí o governador disse, olha, isso é um problema nacional. Se você for em todo estado, tem. Como é que eu posso dar conta aqui? Né? E a União devolve, disse, olha, tem que cuidar da economia para gerar emprego, melhorar e tal, mas quem tem polícia para resolver e tal, e fica, né? Em regra, esse era o jogo. E todos jogaram assim, não estou aqui jogando pedra em A, B ou C, né? Todos jogaram assim. Só que a situação chegou a um tal ponto que era preciso tomar uma iniciativa. Quando assumi, primeiro eu tive um relatório, né, que eu recebi das mãos do presidente Lula, né, quando, ainda na transição, né, que foi passado para ele pelos meios de informação que um presidente da República tem. 2 dias depois que eu ganhei a eleição, eu fui com o Renato almoçar com o presidente Lula. Na saída do almoço, ele me levou até o Palácio do Planalto para tirar uma fotografia com a imprensa. E lá, em vez dele me dar uma boa notícia, me deu um caderno de notícias que eu pus a ler. Quando ele me perguntou se eu já tinha terminado, eu disse, se eu quiser eu saio. Aí ele disse, não, pode ficar aí lendo. Quando eu cheguei na metade, eu perguntei a ele, o senhor não tem como me mandar para o exílio, não? Porque não, era tanto esses relatos que vocês fazem de comprometimento da máquina pública, de corrupção policial, de envolvimento, que eram informações, era informe, não era uma informação, não era um... E nós resolvemos fazer um processo ousado. Nós chamamos a sociedade para um diálogo que levou o nome de Pacto pela Vida. Criamos 16 grupos de trabalho sobre eixos temáticos numa política de segurança, que estavam lá naquele documento que fizemos antes da campanha, aonde foram operadores de polícia, professores universitários, dirigentes de organização não governamental da área de direitos humanos, enfim, intelectuais, pessoas do Brasil que nós chamamos, várias pessoas. E isso produziu um texto, né, que era um documento de referência, traduzir propostas em programa de ação, Pacto pela Vida. A visão era que a gente precisava ter um conceito claro de respeito aos direitos humanos, que era uma política que tinha que estar calcada em respeito aos direitos humanos, em prevenção social, forte prevenção social, e que a polícia precisava trocar a força pela inteligência. Esses eram os princípios que foram pactuados. Era quase uma conferência. O que nós fizemos, na verdade, foi uma conferência informal de segurança, e depois viemos fazer a primeira conferência de segurança. No primeiro momento, duríssimo, né? Duríssimo. Tinha que ter gestão sobre o aparelho policial, segurança sobre as informações, porque você não faz uma boa política se o diagnóstico é ruim. Você tem que ter, os números são esses, transparência nos números, boa informação, gestão nessa política e tudo que é reação no mundo que você possa imaginar. Eu tive que mandar lei aposentando toda a cúpula da Polícia Militar, tive que promover 100 delegados à condição de delegado especial, que era quem podia assumir os postos de comando, que tinha na Constituição dado a prerrogativa a 50 delegados, que eram os chamados delegados de ouro, né? Os que só eles poderiam ser os dirigentes, e eles não deveriam ser os dirigentes pelas razões que há pouco falava. Encontramos um caminho e passamos a fazer concurso público e botar jovens para dentro das 2 polícias. Melhorar a remuneração, porque os jovens que passavam para delegado, a Receita Federal fazia concurso e eles deixavam de ser delegado para ir cobrar imposto. Não é que cobrar imposto seja uma coisa boa, mas corre-se menos risco do que sendo delegado e ganha mais. Então, fizemos esse processo, e o fato é que o Pacto pela Vida tem 5 anos, né? Foi maio de 2007, em maio agora vai fazer 5 anos. É um processo em construção de política pública em segurança. Eu ontem recebi um convite do presidente do BID para ir agora apresentar na Colômbia, na reunião preparatória dos recém-eleitos prefeitos da Colômbia, o Pacto pela Vida. Ele é a experiência que mais reduziu criminalidade em 5 anos que se tem notícia
na literatura dessa área, né? Nós reduzimos na capital, Recife, 40%. O índice, caiu o índice de violência. Nós éramos a primeira região metropolitana do Brasil, hoje somos a 7ª. E vamos ser em 14 a 15ª, 18ª, pela estatística, né? É um processo que temos áreas integradas hoje definidas, né? Temos prevenção social focada em jovem, escola integral, resgate com a linguagem de cultura, cinema, esportes e lazer, mais a cultura do que com os números, né? Os números nos apontam, o programa nos dá as áreas vermelhas, porque digitamos os boletins. Os boletins eram feitos e não eram digitados. Hoje a gente consegue ter uma sala de situação onde aponta as áreas foco, temos 77 áreas focos. Temos uma ação de inteligência muito forte em cima de grupos de extermínio e milícias que eram formadas pelo crime e policiais. Colocamos 300 policiais para fora, de oficial a delegado, ou seja, uma corregedoria toda da Polícia Federal, que vem de fora, que muda a cada 6 meses, que moram em lugares certos e não sabidos. O único que mora no lugar certo e sabido sou eu, que assino as demissões. Mas os que fazem os inquéritos moram em lugares certos e não sabidos. Mas esse processo nos legou 5 anos de queda. A menor queda foi no ano passado, porque houve mudanças legislativas nessa área de direito penal, que houve uma soltura de muitos presos que, por não terem sido julgados, a justiça não teve celeridade de julgar, eles foram considerados, como é que se diz, réu primário, não apenado. Então foram soltos. Então o Pacto pela Vida, ele tem que enfrentar a questão da violência em vários aspectos, né? Não há uma solução única, mas há sobretudo o seguinte: você tem que levar política pública, não pode levar para essas áreas marcadas pela desigualdade, pela exclusão, só a polícia. Tem que levar a escola, o lazer, a iluminação, enfim, é um trabalho muito duro, mas eu julgo como uma grande experiência. Estamos aprendendo, todo dia a gente aprende, né? Vou dar só uma rápida palavra. Por exemplo, nós hoje temos um protocolo do que cada área integrada tem que fazer de prevenção e de repressão. Um protocolo, por exemplo, chamar à delegacia todos aqueles que foram representados por um cidadão que diz assim: fulano me ameaçou, eu estava com som alto, ele disse, ou eu baixo aquele som, ou então eu vou ali e lhe bato, ou um marido que ameaçou na violência doméstica a mulher. Como a delegacia tinha muitos problemas mais graves, chega um relato desse, você deixa para a próxima semana. E aí termina que ocorre, a ameaça se configura mesmo. Então, nós temos uma operação que é contra a ameaça. Qualquer ameaça dessa tem que, em 24 horas, mandar chamar aquele que ameaçou. Ou seja, ele mostra a presença do Estado efetiva. Isso, estatisticamente, nós comprovamos que mergulha naquela área fortemente a violência. Mostra que ele está sendo olhado. Olha, não faça isso, que o Estado está aqui. Outra, arma. Nós temos uma campanha de desarmamento. Começamos a pagar ao policial que apreende a arma. E quando começamos a pagar, não melhorou. E numa reunião de monitoramento, chega um policial na hora do cafezinho e diz: governador, posso falar com o senhor? Eu disse: pois não, amigo. Eu pensava que ele ia pedir alguma coisa, uma transferência, vim trabalhar mais cedo. Ele disse: olha, o senhor está pagando pouco por essa arma. Eu disse: tem que pagar quanto? Ele disse: olha, o ideal era o senhor pagar a mesma coisa que paga nas feiras do troca-troca, que é no câmbio negro. E eu botei aquilo na cabeça, passamos a pagar e tivemos a maior apreensão de arma, né? Ou seja, desenvolvemos um protocolo, né? Começamos a ter um protocolo sobre... E tem uma remuneração variável, tanto na educação como na saúde, como na área da segurança. Aquela IS que reduz, ela tem prêmio bimestral e, no fechando no ano, tem bônus. Se baixar 12%,
tem quase um 14º salário, ou seja, tem prêmio para estimular o pessoal, mas é uma experiência bonita. Por final, temos aqui a pergunta sobre a sustentabilidade e mobilidade das nossas cidades. Esse é um problemaço. O Brasil, toda essa ascensão das pessoas, a pesquisa diz que o brasileiro quer, primeiro, o primeiro desejo brasileiro é ter uma casa, segundo é ter um carro, né? Ou seja, aquele velho projeto. E, na medida que se ampliou o crédito, melhorou a renda, as pessoas foram comprar um carro. E não investimos adequadamente em transporte público de passageiro. Então, hoje é muito mais barato você comprar uma motocicleta, né, e ir para o trabalho de motocicleta do que você pagar a passagem, a menor passagem que tem no Brasil, a menor, na capital. Sai mais barato você pagar. Isso levou uma conturbação do trânsito absoluta. E estamos correndo atrás desse prejuízo. E a Copa foi uma oportunidade para as cidades sede fazer projetos de mobilidade. Em Recife, região metropolitana, nós estamos fazendo 100 quilômetros de corredores exclusivos de ônibus, e redefinindo, estamos triplicando a capacidade de transporte do nosso metrô, de 100 mil passageiros dia para 400 mil, fazendo integração, mas é um trabalho que precisavam de mais recursos, né? Muito mais recursos do que temos hoje. E tem, eu acho que a presidenta lançou agora um PAC-MOB, né? Uma linha de crédito, um pouco de dinheiro federal para somar com um pouco nosso, e a gente poder fazer agora um conjunto de intervenções em mobilidade. Mas hoje, nas cidades, essa eleição municipal vai ser o tema, como foi segurança, eu falava há pouco. Vai ter muita gente prometendo muita coisa, né? E quem não souber falar sobre o tema, ao meu ver, vai terminar se confundindo na geleia, porque a população não entende que tem essa saída fácil para esse tema da mobilidade, mas afeta duramente a qualidade de vida. Tem grandes cidades que as pessoas estão levando 5, 6 horas para ir e voltar. Você imagina que isso é destrutivo do equilíbrio emocional de qualquer um. Você se acordar às 4 horas da manhã, né, para chegar às 7 num trabalho, para ir comer alguma coisa, você já fica trabalhando, pensando quando é que vai voltar, como é que vai voltar, enfim. Uhum. Esse é um tema muito importante. Por fim, falar um pouco sobre o turismo, como me foi colocado aqui, a Copa do Mundo e a questão da sustentabilidade. Na verdade, o turismo no Nordeste, ele foi ali uma das 3 ou 4 fronteiras do turismo do mundo na última década. E nós fomos penalizados, né, pela questão da ligação aérea, sobretudo com os Estados Unidos e com a Europa. A Varig ter quebrado como ela quebrou foi muito duro, né, para o Brasil, mas foi mais duro ainda para o Nordeste. Ela tinha a concessão de todas aquelas linhas e ligações internacionais, ficou com aquele ativo. Nós tínhamos uma política que, em princípio, estava certa, que é da reciprocidade de linhas, né? Mas a reciprocidade para São Paulo, para o Rio, que já exigia reciprocidade para uma fronteira como a nossa, muitas vezes nos penalizou também. E a gente, nos últimos anos, está conseguindo vencer esse gargalo, né? Agora já temos ligação da American Airlines, voo direto para cá, temos mais de um voo direto para a Europa, temos voo direto para a Argentina. Isso é fato de 3, 4 anos para cá, essa recomposição da malha aeroviária. Um outro gargalo era a ilusão dos estados isoladamente querendo fazer sua divulgação no exterior, ou seja, e até internamente no Brasil. Quer dizer, chega a ser perto do ridículo tentar achar que eu vou fazer uma propaganda do destino Pernambuco isoladamente nos Estados Unidos, na União Europeia e tal. A gente conseguiu que o Brasil
bancasse campanhas articuladas em que a gente era parte, o guarda-chuva, vender o Nordeste e tal. Essa aí foi um outro ganho importante. Depois focar nos mercados no mercado nacional, no mercado estrangeiro, não dá para fazer em todo canto, onde é que a gente tem mais possibilidades, nós começamos a focar. O fato é que isso também uma rede hoteleira, a gente precisava melhorar o padrão e a qualidade do nosso atendimento. A sazonalidade do turismo de praia e sol não nos interessava, porque isso aí andava às vezes muito perto de um turismo predatório, né, com um turismo sexual, exploração e abuso de menores. Nós limpamos esse trem todinho e ter um turismo que vai além da praia e sol, mas que se liga com a nossa cultura, que é um grande ativo que a gente tem. Chova ou faça sol, a cultura está lá. O patrimônio natural, o patrimônio da nossa expressão cultural. Então, o Brasil ganhou na sua institucionalidade um Ministério do Turismo, isso foi importante. O Banco Mundial passou a fazer uma nova versão do Prodetour Nacional para melhorar isso. O governo brasileiro passou a garantir as contrapartidas, agilizar os processos. Começamos a fazer coisas do tipo assim, hoje a gente vai chegar em 14 com todas as nossas praias saneadas, por exemplo, o que melhora a qualidade do praieiro, de quem vive lá, o local, e recebe-se um turista com muito mais condições, com muito mais decência, com muito qualidade, ou seja, um forte aparato de qualificação da mão de obra para os hotéis, porque quando você tem uma sazonalidade muito grande, você prepara a mão de obra, bota ela para fora. Quando você traz na autoestação, você traz um cara que está desqualificado, não está treinado, não sabe, e você não consolida o destino. E vamos ter uma grande oportunidade, para você ter uma ideia, 4 dos 10 praças que vão ter Copa do Mundo, 4 vão ser no Nordeste, ou seja, isso é e a nossa expectativa é fazer até lá, termos 3 praças das 6 da Copa das Confederações, e isso vai dando a possibilidade de a gente fazer uma grande divulgação, poder consolidar um fluxo maior, e no nosso caso, nós também temos feito um grande esforço no turismo de negócio. As grandes convenções hoje no Brasil, os grandes congressos de medicina, da engenharia, estão sendo feitas, são feitos em Pernambuco. Isso tem um efeito muito grande, sustenta uma taxa de ocupação na baixa estação fortemente, e atividades culturais, num calendário cultural definido, né, ajuda fortemente. Mas esse, sem sombra de dúvidas, o turismo, junto da cena cultural, do artesanato, da nossa cultura, ele tem um efeito distribuidor de renda. Nós temos uma política de artesanato, por exemplo. O artesanato emprega diretamente quase 30 mil pessoas, né? Então, o fornecimento, com certeza, de bens e serviços com qualidade vai dando ao turismo uma estabilidade que se faz necessária. Temos um belo aeroporto hoje, né? Estamos fazendo a ligação do aeroporto direto com o metrô, vai ser o único do Brasil que você sai do aeroporto, pega uma passarela para dentro do metrô. Então, tudo isso vai qualificar, com certeza, o turismo e nos ajudar a gerar oportunidade de trabalho e renda. Governador, eu queria agradecer muitíssimo a sua participação aqui. O senhor nos ajudou muito a fazer o que nós tentamos fazer aqui no Brasil, no Instituto Brasil. Enfim, quer mostrar o Brasil na sua complexidade, na sua qualidade, e melhorar o debate, a compreensão das pessoas sobre o Brasil. Antes de mostrar o filme, I think Tony Harrington, can you stay for the movie, or would you have to go? Yes. You can stay, okay. Sim. So, então, nós vamos mostrar o vídeo e depois concluir, então. Então, já vamos... Sempre dá um problema. Tá o som daqui. Só tá o som daqui. Tá, vamos ver.
Segundo. Senão nós vamos chamar uma pessoa com menos de 20 anos, porque os de 25 já não estão conseguindo mais mexer nisso. Tem uma bela história sobre isso. Eu recepciono com menos de 20. Né? Eu conto para as professoras na inclusão digital dos meninos o que aconteceu comigo. Eles sempre sabem tudo. Uau. This wouldn't happen in Pernambuco. Isso não aconteceria em Pernambuco, por exemplo, no Porto Digital. A menos que eu tivesse com alguém com mais de 20 anos. Let's do it. Então vamos entregar um pendrive que as pessoas... Ó. E o microfone em cima aqui? Olha aqui. Peter, você realmente... Que ideia. Não dá para botar um microfone assim? No... Hein? Peter, você está ficando cada vez melhor. Over the last few years, the world has witnessed the emergence of Brazil, a South American giant growing from a land of promise into an active, thriving nation. You will now learn about the Brazilian state that has played a key role in this evolution. The state of Pernambuco in northeast Brazil. Pernambuco's favorable location and dynamic economy make it the most attractive source of secure, profitable investment opportunities. Pernambuco is growing rapidly. A state that has always been famous for its history, festivities, cuisine, and landscape is now Northeast Brazil's motor of development. This has been possible because the state government, with support from the federal government, is committed to promoting major changes. With the arrival of new industries, road developments, expanded railway network, and other infrastructure investments, Pernambuco is becoming increasingly competitive. One of the landmarks of this transformation is Suape Port and the industrial complex. The most efficient state-owned port in Brazil receives containers from 160 ports in all continents. The complex is also home to other major facilities, such as the Atlântico Sul shipyard, representing both the renaissance of the Brazil shipbuilding industry and a successful partnership between the Pernambuco and federal governments. In construction nearby are the Abreu and Lima oil refinery, with a projected daily input of 230,000 barrels of crude oil, and the petrochemical complex, the largest integrated polyester processing cluster in Latin America. 14 other large businesses are in operation in this giant industrial state. Pernambuco is also outstanding in terms of public works. In conjunction with the federal government, the state is upgrading its infrastructure by building new roads, water supply systems, and the new Transnordestina Railway. This crucial project will ensure that Pernambuco enjoys a geographically balanced development process. The Transnordestina will penetrate deep inland, linking other industrial areas to Suape Port, further consolidating Pernambuco as a regional distribution center. Moreover, the project will connect the San Francisco waterway to the ports of Recife and Suape and transform the strategic upstate town of Salgueiro into the new logistic of distribution hub for the northeast Brazil. Not far from here, another unprecedented state land project is underway. This is the São Francisco River, or Old Man Chico, a living part of Pernambuco. Very soon, regions where water is scarce now will also benefit from this abundance. To make this happen, more than 10,000 people are working on the diversion of the São Francisco River. Job opportunities are also being created outside the Suape complex. Each year, more companies are setting up plants in the interior of Pernambuco,
supported by government's decentralization policy and the availability of a qualified workforce. Since 2007, 1,049 companies have been established, and the new pharmaceuticals cluster will bring more firms to the region. Among them is Hermobras, the first blood production plant in Brazil. The Fiat assembly plant, the first vehicle factory in Pernambuco, will be built north of Recife in the town of Goiânia. Around 4,500 jobs will be created, benefiting the whole state. Another 80 companies will also be attracted. The efforts of the governor of Pernambuco and the president of Brazil have made the partnership with Fiat the new symbol of a state that keeps moving ahead. Local production clusters are also being strengthened, stimulating the economies of upstate towns. Over the last 4 years, Pernambuco state government has invested more than 5 million reais in clothing, fruit, and wine industries. The government is thus supporting the specific economy of each region: sugarcane, textiles, handicrafts, and tourism, generating income and jobs. We have shown how development and employment opportunities are spreading across the state. To meet this demand, the government of Pernambuco has been building schools and technical training centers throughout the state. In 4 years, the number of places on technical training programs has been increased from 1,750 to 10,000. The courses are offered according to each region's economy activities. A further 5,000 young professionals are undergoing specific training to apply for jobs in Suape Port and the industrial complex. Planning, hard work, and innovation in allocating public and private resources underpin the transformations taking place in Pernambuco. Find out why so many companies are coming to take advantage of the opportunities we are creating. Follow the example of Fiat and other visionary companies. Come and join us. You can contribute to continuing transformation. Pernambuco is the fastest growing economy in the Brazilian region with the highest consumption growth potential. Welcome to the land of opportunity. Pernambuco, lanterna de proa, Pernambuco é inovação, Pernambuco, história e luta de quem acredita na transformação. Pernambuco, a locomotiva que começa de novo a correr, pra voltar a puxar o Nordeste, o tempo é este pra gente crescer. Pernambuco, desenvolvimento, chegando ao interior, zona da mata, sertão e agreste, quem faz e acontece é com este eu vou. Pernambuco das nossas riquezas, chegando ao exterior, mostrando o talento da gente, plantando a semente da vida melhor. Pernambuco de quem participa porque acredita que pode vencer. Pernambuco, trabalho e raça, o que a gente traça é o que vamos fazer. Pernambuco, trabalho e raça, o que a gente traça é o que vamos fazer. State Government of Pernambuco. Work happens, the result appears. Well, now with that, now I revert to English to thank you all very much for being here, to thank especially Governor Eduardo Campos and First Lady Renata for being here, also our dear friend Mauricio Hans. Remind you that February 7th, if you want to know more about Brazil, especially the Amazon, to come here at 3:30. There we have a film produced by a dear friend of the Institute, Mark London, who wrote 2 books about the Amazon in a period of 30 years, and now produced a movie trying to see the Amazon from the perspective of the 20 million plus people that live there. So you are all invited. For now, thank you very much. Come back, Governor. You are always welcome back at the Wilson Center. Thank you.